Gravar. Bem, pessoal, então a gente vai começar a ter alguns horários aí de aulas extras, tá? Então eu conversei com o Marcelo, conversei com o Saulo aqui em off antes de começar a live. Eu já conversei ontem com o Johnny, conversei já com o Douglas, conversei com o Júlio. Quero trazer o Pazini de volta, quero pegar esse pessoal fera aí do nosso grupo e começar a trazer esse pessoal novamente para dar algumas aulas. A gente já teve aula do Marcelo, do Saulo, do Lucas, do Tiagão Pacheco, do Jorge, já tivemos vários membros aí do nosso grupo dando aulas aqui, mas eu vou começar a fomentar isso mais vezes agora e trazer o pessoal da nossa equipe aí com uma frequência maior para a gente fazer algumas aulas aí para vocês, tá bom? Vai ficar sempre gravado, vai ter gente então que vai estar vendo a gravação, assim que a gente concluir aqui, eu já subo lá pro Hotmart. Então, quem não conseguir acompanhar ao vivo, essas aulas vão ficar sempre gravadas. Até porque a gente vai optar por fazer, quando for assuntos teóricos, né, como é hoje, a gente vai optar por fazer sempre fora do horário do mercado, não é? Porque na hora do mercado a gente está operando. Então, quando forem assuntos teóricos, como o de hoje, aí o do Marcelo, a gente vai optar por fazer sempre fora do horário do mercado. Beleza, pessoal? Então, começamos hoje aí com o grande Marcelo, e ele mesmo vai se apresentar aí para quem ainda não conhece ele. Beleza? Pau na mula, meu amigo! Obrigado, doutor Fabrício, bom dia. Bom dia a todos aí que estão assistindo essa aula, seja ao vivo, e para você que está assistindo depois também, seja muito bem-vindo. Ontem surgiu aí o convite de poder dar essa aula para vocês, e o tema foi um tema livre, né, para que eu escolhesse. Então, isso provocou em mim uma vontade de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Tem muita gente nova entrando no grupo, né? E a forma como a gente lida com o mercado no início dessa trajetória é uma forma bastante diferente daquelas pessoas que já têm mais experiência, que já sabem como conseguir alcançar os resultados. E essa transição é uma transição bastante... não vou falar que seja difícil, mas que ela precisa ser orientada para que você não se desgaste tanto. Tá? Então, eu pensei em desenvolver aí algumas ideias junto com vocês, e também para depois a gente poder abrir um bate-papo aí com todos, né? O doutor Fabrício também falou o seguinte: olha, eu gostaria de fazer um momento de bate-papo com as pessoas, né, para que elas pudessem colocar as dúvidas delas, pudessem fazer perguntas. Então, eu não fiz um material muito extenso, eu quero trazer para vocês alguns conceitos, e aí, depois disso, a gente vai batendo papo, vai trocando ideia. Até mesmo porque hoje é um sábado e vocês devem ter coisas aí para fazer, e nós não pretendemos levar muito tempo assim, tá bom? Então, dito isso, deixa eu vir aqui, deixa eu minimizar aqui essa minha telinha. Pronto. A identidade do trader. Olha só, quando a gente é criança, e aí vocês podem abrir o microfone se quiserem responder, a família, né, os pais, os amigos dos pais, têm uma pergunta muito padrão, que é perguntar para a criança: e aí, você já sabe o que você vai ser quando você crescer? Quem nunca escutou essa pergunta na vida? Com certeza todos ouviram e, muito provavelmente, depois que se tornaram adultos, repetiram essa mesma pergunta para as outras pessoas, né? Para crianças, né? Que são os filhos dos amigos de vocês. E essa é uma pergunta que, na verdade, eu a vejo de uma maneira positiva, por um lado, porque ela já dá àquela criança um disparo de que ela tem que amadurecer uma ideia de profissão.
No entanto, essa pergunta ela é feita, às vezes, com uma criança muito pequena, que não está na fase, não está na idade de pensar nisso, e essa criança ela pode receber isso, claro que não de uma maneira, aí eu vou falar, né, consciente, mas quando o adulto pergunta isso para ela, a intenção dele é a melhor possível. Mas a criança, ela pode não se sentir vista, ela pode não se sentir valorizada da forma como ela é. Tipo, olha só, tudo bem, você é o Robertinho, mas o que o Robertinho vai querer ser? Ele fala assim, porra, mas eu já sou o Robertinho, por que eu tenho que ser diferente daquilo que eu estou sendo naquele momento? Então, é uma pergunta que tem um lado positivo, mas, por outro lado, gera um nível de angústia muito grande. Nós todos vamos caminhando na vida e os caminhos da gente vão se apresentando, vão se revelando. E fazer isso quando a pessoa é muito pequena, isso é um fator que já desperta o quê? Preocupação, que já desperta ansiedade, que já desperta dúvida, angústia, e isso tem lá as suas consequências mais para frente. Muito bem, o tempo vai passando e aquela criança passa por um período de transformação física, hormonal muito grande e se torna adolescente. E aí, na adolescência, naturalmente, em função da proximidade da conclusão do ensino médio, começa-se a se pensar em ter o próprio dinheiro, os primeiros relacionamentos afetivos, amorosos começam a acontecer, então a pessoa começa a se ligar que ela precisa ter uma grana para poder satisfazer as próprias vontades, para poder ter mais liberdade, para poder sair com o namorado, com a namorada. Então, é natural que ela comece a pensar em trabalho. E, ao pensar em trabalho, né, muita gente no Brasil já começa a trabalhar, independente de pensar nisso como uma profissão, mas é fato que, quando a pessoa vai chegando à maioridade, ela já, idealmente, já precisa ter uma certeza maior daquilo que ela quer fazer da sua vida. Agora, a decisão de profissão é uma das decisões mais difíceis que a pessoa nessa idade tem que tomar, né? Porque você está definindo uma coisa que, para quem é aí da geração dos anos 70, 80, já ainda também, a gente pensava em apenas uma profissão. Atualmente, a gente sabe que a pessoa vai desenvolver algumas profissões ao longo da vida, né? Mas a gente ainda vive um momento onde se privilegia, né? E onde ainda se escolhe uma profissão para o resto da vida, né? A gente ainda tem muito arraigado isso dentro da gente. Então, quando você precisa decidir o que é que você vai querer fazer para o resto da vida, você não tem certeza. E o processo de decisão, o processo de escolha, é um processo que muitas vezes não recebe a orientação e a pessoa não sabe muito bem o que ela precisa explorar para conseguir tomar uma decisão de qualidade. Tomando o meu exemplo como uma referência de exemplo para vocês, e aí não estou falando como assim, minha decisão foi uma boa referência, o meu processo até chegar na psicologia, ele passou por ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira, que acabou não dando certo por conta de um problema de visão, que me impediria ser piloto. Depois disso, eu fiquei perdidaço, sem saber o que fazer, e resolvi fazer administração de empresas, porque o meu irmão mais velho estava fazendo e meu pai fez economia. E se aquele era o caminho que a família estava seguindo, eu achava que aquele seria o meu caminho também. E aí eu não me identifiquei com o curso, eu não gostei daquilo que eu estava fazendo, até encontrar uma disciplina que se chamava gestão de pessoas. E aí eu percebi que o aspecto humano dentro das empresas
seria uma coisa interessante para mim, que me chamou a atenção. E aí eu busquei conciliar todo o meu histórico de vida com um relacionamento humano voltado para o desenvolvimento profissional. E aí eu percebi que seria muito mais interessante para mim fazer psicologia do que ter que estudar todo o conjunto de disciplinas da administração de empresas que, em algumas delas, não me interessavam. Por exemplo, contabilidade, matemática financeira são coisas que não me atraem nem um pouco, tive muita dificuldade e tenho dificuldades até hoje. Então, assim, eu vou focar a minha atenção naquilo com o que eu consigo me identificar. E esse processo, eu vejo que acontece com muita gente. O meu cunhado queria ser médico, mas porque a família dele todinha é militar, ele se tornou tenente da Polícia Militar. Deixa eu bloquear aqui o não perturbe. Pronto. Perdão. E aí ele falou assim para mim, olha, não é o que eu gostaria de fazer, mas já que eu não fui atrás daquilo que eu gostaria, eu vou abraçar o que eu escolhi com muita responsabilidade. E ele é um super profissional dentro da polícia. Pessoas que queriam fazer... a minha esposa, por exemplo, ela queria ter feito odontologia, mas acabou passando pela contabilidade, não permaneceu e foi para direito. E hoje ela desenvolve a profissão dela com uma excelência muito grande. Então, veja bem, nesse processo de você querer saber o que você vai fazer, você precisa tomar algumas decisões e precisa se comprometer com a decisão que você escolheu. E esse comprometimento tem que te trazer uma paixão, tem que te trazer brilho nos olhos, tem que te trazer uma satisfação. Senão, dificilmente uma pessoa vai conseguir alcançar bons resultados ali. Agora, quando a gente fala em profissões, eu citei aqui polícia, e aí que eu sei que no grupo a gente tem bastante militares, bastante policiais aqui. Eu citei a medicina, citei a contabilidade, citei a odontologia, a psicologia, o direito. E quando na vida, quando você era criança ou quando você era adolescente, você pensou em ser trader? Aí eu gostaria, que você pensasse, que você refletisse exatamente sobre isso. E assim, é bem provável, a menos que você tenha parentes ou pessoas muito próximas a vocês que atuaram nos antigos pregões viva voz, a ideia de querer ser um trader. O que é ser um trader? Então, a gente precisa começar a amadurecer essa ideia. Então, olha só, quando as respostas do que a gente quer ser na vida, essas respostas, geralmente elas estão muito vinculadas ao tipo de resultado que você obtém, exercendo a sua profissão. Então, tem aquelas pessoas que são um ponto fora da curva, são pessoas que tiveram um nível de dedicação e inteligência, porque não basta dedicação, não basta esforço. Esforço sem qualidade, esforço e dedicação sem um raciocínio, sem um planejamento, vai fazer apenas com que você satisfaça a opinião alheia. Nossa, fulano é tão dedicado, fulano é tão esforçada, fulano isso, fulano aquilo, só que a pessoa não consegue prosperar na profissão. Trabalha 14, 15, 16 horas por dia
e não consegue ter os rendimentos. Enquanto tem outras pessoas que se dedicam de forma inteligente, de forma organizada, de forma planejada, geralmente mentorada, né, orientada por uma pessoa que já tem os resultados, que já conhece quais são os caminhos das pedras, e aí a pessoa consegue se desenvolver de uma maneira melhor e consegue ter resultados de maneira mais inteligente, de maneira, em menos tempo. Como nós estávamos conversando aqui antes da gravação acontecer, né? O doutor Fabrício, ele consegue fazer com que pessoas cheguem até ele, ele orienta, lapida a pessoa e já indica ele para um outro caminho para que essa pessoa possa viver de mercado financeiro. Como o Saulo, que está presente aí, também estava falando. Para que uma pessoa possa viver do mercado financeiro, é preciso diversificar. Não adianta você colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Tá? Então, quando a pessoa segue essas orientações, que eu acabei de citar aqui, a pessoa vai ter um resultado extraordinário. Um resultado que vai ser um ponto fora da curva. Quando a pessoa vai no esquema autodidata, onde ela vai seguir o mesmo fluxo de manada, o mesmo fluxo da maioria das pessoas, ela vai tender a ter um resultado muito próximo, muito parecido da maioria das pessoas, que é um resultado ordinário, comum, mediano. E quando a pessoa não demonstra, né, um compromisso em fazer direito aquilo que ela se propôs, aí ela passa a ter um resultado medíocre, né, um resultado fracassado. Então, a forma, a maneira como a gente decide as coisas, o compromisso que a gente tem quando a gente resolve se dedicar a um trabalho, vai fazer toda a sua diferença e vai acabar construindo a sua identidade. Né? Você vai acabar se identificando com a profissão, assim como a profissão vai identificar você. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava numa multinacional, as pessoas falam assim, você já falou com o Marcelo Dá e falava o nome da empresa? Né? A gente acaba adotando o nosso o nome e o sobrenome acaba sendo o sobrenome da empresa. Então, você acaba construindo uma identidade onde você se identifica como um profissional e um profissional daquela empresa. E o mercado acaba também identificando você e identificando você na empresa que você atua. Então, esse processo de construção de identidade, com o passar do tempo, ele vai se fixando em você. E você se enxerga no mundo de uma determinada maneira, assim como o mundo também passa a identificar você também. Então, eu pergunto aí para vocês, por que você decidiu fazer day trade? Será que investir no day trade é a mesma coisa de ser trader? Qual é a diferença entre ser um oportunista, e aí vamos entender a palavra no bom sentido da palavra, tá? Apesar de que tem os digvigaristas por aí, e um profissional. E aqui, assim, o oportunista, no bom sentido da palavra, eu entendo como sendo aquela pessoa que encontrou no day trade uma oportunidade de fazer uma renda. Algumas pessoas pensam em renda extra, outras pessoas pensam em se tornar uma renda principal, e outras pessoas pensam em ter no day trade a sua independência de tudo na vida, o que é uma grande ilusão. E aí, quando você vai para a operação, como é que você enxerga as operações? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu tenho que aproveitar aquela outra, e quanto mais oportunidades eu aproveitar, mais dinheiro eu vou ganhar. E no final das contas é isso que acontece? Não.
É como o doutor Fabrício também fala. Oportunidade do quê? De si? Isso mesmo que você pensou. Tá? Então, tem que entender que o day trade ele tem a sua mecânica, ele tem um jeito de funcionar. É claro que não existe uma garantia de que aquilo que você vai fazer, a maneira como você vai operar, vai dar certo. Porque a renda é variável. Então, você vai estar em um ambiente probabilístico. E na probabilidade não casa com garantia. Vai ter vezes que você vai acertar, vai ter vezes que você vai errar. E é nisso que as pessoas precisam se desenvolver. Agora, esse processo de desenvolvimento para que você consiga ter uma probabilidade a seu favor, ele exige de você uma série de questões, como, por exemplo, a disciplina, como o abandono da ideia desse senso de querer aproveitar todas as oportunidades. Terceiro, é normal que a maioria das pessoas comecem com um senso, né, de oportunidade, mas se elas não entenderem que deve construir a sua identidade como trader, elas não conseguirão atingir a consistência. Então, fica uma provocação para você responder aí. O que é ser trader? Por acaso você já colocou no campo de busca do YouTube ou do Google essa pergunta? Você já consumiu vídeos sobre essa profissão? Provavelmente não. Provavelmente você já deve ter consumido ou deve ter visto, ou o algoritmo das redes sociais trouxeram para vocês os resultados que as pessoas trazem. Então, o que a gente vê é um gráfico geralmente um gráfico de candles, uma barra deste tamanho, onde a pessoa fica mostrando lá, olha lá que bonito, e aí aparece lá uma mão, um contrato, uma operação com 25, 50 contratos, a pessoa batendo lá 3 mil, 5 mil, 7 mil reais em 5 minutos. Né? Então, geralmente é o que chega. E aí, o que você é influenciado a pensar, o que você é orientado a pensar, o que você é estimulado, é no resultado, é no dinheiro. Agora, todo o processo de formação, ele demanda investimento. Se você está numa universidade particular para exercer qualquer profissão, você tem uma mensalidade para pagar durante 4, 5, 6 anos, a dependendo da profissão. E não é só a mensalidade. São os cursos extracurriculares, são os livros, é o transporte, a gasolina, a alimentação. E são 4, 5 anos de investimento para você conseguir se formar, e logo que uma pessoa se forma, ela se sente segura o suficiente para já começar a meter a mão na massa, começar a trabalhar? Não, então ela vai começar a fazer estágios, aí depois, com o tempo, ela vai começar a fazer uma especialização, né? Ou 2, ou 3, e aí ela vai adaptando, ela vai colocando a sua prática e juntando com a sua formação. E aí, depois de um tempo equivalente, a pessoa se sente confortável e confiante para conseguir exercer com excelência a sua profissão. E como é que isso acontece no day trade? A gente chega no day trade esperando ficar rico em um ano. Então, o que eu estou falando é que esse processo de expectativa é um processo normal de acontecer, mas permanecer nessa expectativa é um grande erro. Então, todos nós fomos fisgados, vamos dizer assim, né, pela oportunidade financeira que o day trade vende. No entanto, a sua permanência como um trader de sucesso vai depender de você abandonar essa ideia o mais rápido possível. E entender que, para que você seja um trader de verdade, você precisa passar por uma formação e abandonar a ideia de ganhar dinheiro e
conseguir introjetar a ideia de se tornar um trader profissional. E aí a consequência vai ser óbvia. Como trader profissional, você vai ganhar dinheiro. Então, gostaria aí que vocês anotassem aí esses 4 pontos de uma análise de desenvolvimento que se chama SWOT. SWOT é uma sigla em inglês que, traduzindo essa sigla aí, ela traz esses 4 pontos. SWOT começa com a letra S, que é de Strength, significa força, e aí essa tradução literal da palavra, aqui no Brasil, a gente entende mais como qualidades. Quais são as suas qualidades? O que é que você sabe fazer de melhor? E aí eu digo, na vida. Todos nós somos muito bons em alguma coisa. E aí a gente pode pensar desde as questões domésticas, né, até as nossas questões profissionais. Você sabe fazer algumas coisas que raramente alguém que você conhece ou que conviva com você faça melhor. Então, aí, coloca aí, se você está com papel e caneta, tenta colocar aí a toque de caixa, sem pensar muito tempo, pelo menos 2 qualidades muito boas que você tem. Agora, escreva 2 fraquezas. E aí, quando a gente fala de fraquezas, a ideia vem, a tradução literal do W, né, que é weakness. Aqui no Brasil, a gente fala como defeitos. Como eu trabalhei durante cerca de 15 anos com recrutamento e seleção, eu utilizava esse filtro para poder conhecer um pouco a pessoa. Mas quando uma pessoa está num processo de avaliação de entrevista de emprego, é natural que ela minta para ela mesma. Porque se ela disser a verdade, ela vai ter receio de não ser contratada por isso. Então, por exemplo, se uma pessoa fala que é preguiçosa, né, e ela entende isso como um defeito, eu penso que é relativo, né? Quem aqui nunca sentiu preguiça? Todos nós sentimos, faz parte de ser humano. Aí vão ter pessoas que vão adotar a preguiça, mas essa preguiça ela só vai estar remetendo a uma falta de energia, a uma falta de interesse, um autoabandono das próprias expectativas de vida. E aí a pessoa ela se apoia na preguiça para justificar que não está fazendo nada. E aí só vão se somando à preguiça outras patologias mentais que vão prejudicar a vida dela. Já outras pessoas podem falar assim, pô, eu sou preguiçoso, por isso eu trabalho tanto e tão rápido para poder me permitir o direito de curtir a minha preguiça quando eu quiser. Entende a diferença? Então, nós temos forças, qualidades, nós temos defeitos, e não interessa, na verdade, qual é a qualidade ou o defeito, mas é a maneira como você lida com eles. Uma pessoa que tem uma qualidade de, por exemplo, rapidez, velocidade, essa pessoa ela vai ser rotulada como uma pessoa altamente produtiva. Ah, coloca para o fulano desenvolver tal trabalho que ele vai fazer rapidinho para você. Então, ela atende a expectativas. Só que qual é a consequência desse tipo de atitude? Ela pode ser tão valorizada que ela se torne arrogante, que ela se ache a pessoa mais capaz e um profissional melhor do que os outros. E aí acaba impactando no problema de relacionamento interpessoal. As pessoas passam a não gostar da pessoa por conta dessa atitude que ela pode ter, porque ela fica se gabando
da sua alta produtividade. Entende? Então, você precisa saber qual é a sua força, você precisa saber qual é a sua fraqueza e entender que tanto uma quanto outra pode te trazer oportunidades e ameaças para vocês. Falando um pouquinho de oportunidades. Na análise SWOT, a oportunidade ela vai além dessa questão de consequência do comportamento. Ele diz o seguinte, olha, quais são as condições externas a você que contribuem para que você desenvolva uma determinada atividade. Então, vamos parar para pensar uma coisa. Você está dedicando seu tempo para aprender o day trade, para se desenvolver como trader. Mas como é que a sua família enxerga isso? Você tem apoio? Você tem críticas? As pessoas olham para isso como expectativa positiva, ou então elas simplesmente aceitam que você está fazendo isso, elas respeitam que você está fazendo isso, mas, no fundo, pelo olhar e pelas expressões corporais, você acaba percebendo que as pessoas meio que acreditam que você deveria dedicar o seu tempo para outra coisa. Entende? Então, o meio onde você vive pode te trazer apoio ou não. Pode representar uma oportunidade ou não. Pode ser uma ameaça para a sua continuidade. E aí, a gente precisa, nesse quesito, nesse exemplo que eu trouxe, a gente precisa entender uma coisa. Olha, os boletos, as contas a pagar, têm data de vencimento. E elas precisam ser pagas. E se você não tem grana para que você consiga pagar os seus boletos, não adianta você colocar como um iniciante no day trade as suas expectativas de pagar essas contas. O que você precisa é de um emprego. Ah, mas se eu tiver um trabalho, eu não vou conseguir fazer day trade? Será? Se o pregão é das 9 às 18h30, e eu vou estar trabalhando no horário comercial, então eu não vou conseguir fazer day trade. Será? Hoje existem outras maneiras de se fazer isso. Existem as operações automatizadas, os robôs. Os robôs podem trabalhar para você. É o ideal? Não, não é. Mas isso não te impede de fazer o day trade. O robô do Dr. Fabrício agora, né? o operacional Renko Pro, tem um nível de assertividade maravilhoso. Então, o robô pode trabalhar para você. E está saindo, né? Está chegando, na verdade, agora, recentemente no Brasil, algo que fora do Brasil já existe há algum tempo, que é o copy trader, que você faz uma contratação de um trader, e aí, quando ele fizer uma operação, você, por contrato, vai repetir essa mesma operação automaticamente, sem que você precise fazer nada. E o trader que está sendo copiado vai ganhar uma comissão sobre o dinheiro que você colocou lá. Então, existem outras opções. Né? Você trabalha no horário comercial e não quer fazer nenhuma dessas opções. A gente tem o Forex. O Forex você pode atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe uma restrição de moedas nos finais de semana, né? As criptos é que acabam ficando um pouco mais aos sábados e domingo, mas de segunda a sexta-feira é 24 horas. Então, depois do trabalho, você pode operar Forex. Entende? Então, sempre tem uma possibilidade. Você quer atuar como trader, não tem tempo de atuar como trader? O que é que você vai fazer? Você vai, quando chegar do seu trabalho, garantindo o sustento da sua família, não depositando a solução no day trade,
você vai pegar o replay do mercado e você vai fazer as suas operações, para que você consiga se formar enquanto você vai fazendo uma reserva de emergência, que é igual a 24 meses de um salário CLT, com o apoio da família, para que nas suas férias você possa fazer os seus testes. Ou que no futuro você consiga ter dinheiro suficiente para poder operar lá. Entende? Então, quais são as coisas que vocês estão vivendo na vida de vocês que te trazem oportunidades para que você possa se desenvolver como trader, e quais são as coisas que te trazem ameaças? Né? O que acaba te dificultando? Identificar isso é importante, não para que você simplesmente fale, é isso e aquilo. É que você entenda que... É a buzinada aqui fora. Perdão, ruído horrível. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos entender que, diante das fraquezas, ou dos defeitos e das ameaças, o mais confortável é olhar para isso e falar assim, é assim, é desse jeito e não vai mudar. Se assim for a sua decisão, tudo bem, é a sua decisão, encare as consequências dela. A responsabilidade é única, inteiramente sua. Tá? Agora, todo defeito e toda ameaça traz para você uma possibilidade de se reinventar, de se tornar um pouco melhor daquilo que você conseguiu ser até hoje. Consegue fazer você entrar na rota, no caminho do desenvolvimento. Tá? E é nisso que a gente precisa fazer, inclusive nas nossas operações. Quando se toma um stop, a gente deve pensar em 2 ou 3 coisas. A primeira, identificar se o motivo do seu stop foi, por exemplo, você ter entrado atrasado na operação. Outro exemplo, você entrou antes da operação porque você não teve paciência de aguardar o momento certo. Outro exemplo, o local onde você decide operar é um local com muita movimentação, as pessoas estão falando muito e te desconcentram com muita facilidade. Ou até mesmo que você seja uma pessoa desatenta ou que perca sua concentração com muita facilidade. Então, essas coisas, elas são reveladas à sua operação, e é importante que você consiga identificar isso para que você consiga ajustar, para que você consiga fazer coisas para melhorar esse comportamento. Foi um stop que aconteceu porque, mesmo que você tenha feito toda a análise correta, beleza, não há o que se fazer. Mas toda operação vai te trazer alguma informação de erro operacional ou de algo que você precisa melhorar com você, ou as 2 coisas juntas. Se o ambiente é um ambiente impropício, ou se você opera com o celular, você não vai ter a mesma quantidade de informações disponíveis para te ajudar a tomar uma decisão. Então, assim, não vou dizer que você nunca mais vai conseguir operar pelo celular. Você pode, mas você também precisa ter consciência que você está assumindo um risco maior. Aí lascou. Lascou o quê? Tem que ver quais são os seus resultados. Você conhece algum trader profissional que tem um grupo de alunos que dá aula fazendo operação no celular, ou você apenas vê algumas pessoas no YouTube ou no Instagram fazendo operação no celular e ganhando dinheiro? Não é? Então, gente, vamos entender que a nossa atitude faz toda a diferença. Tá? O mimimi, a reclamação, o nervosismo, a braveza, né, são as formas que o adulto encontra de chorar.
A criança, ela é verdadeira. Quando ela fica triste, quando ela fica chateada, ela chora. Ela não tem esse filtro de aprovação da sociedade de comportamento. A criança está triste, ela vai ser transparente, e se ela quiser chorar, ela vai chorar. Quando a gente vai se tornando adulto, a gente associa que o choro é uma fraqueza, especialmente os homens, né, que têm uma cultura de que o homem não chora. Aí, como diz um trader que agora me fugiu o nome, o homem vai chorar onde? No banheiro, no chuveiro. Porque como está caindo água no rosto, as lágrimas não aparecem. Mas chora, claro que chora, pô. Então, a gente acaba aprendendo a adaptar a nossa vontade de chorar com reclamações. E como isso se torna uma atitude, um peso, uma coisa muito ruim, a gente acaba transferindo a responsabilidade da gente, os resultados ruins que às vezes nós produzimos, e transferimos para as outras pessoas. Acabamos culpando o mercado, a Petrobras, o Itaú, a política, o dólar. E não é assim que funciona. Então, se você tem dúvidas aí sobre o que fazer para se profissionalizar, se você tem dúvidas das suas operações, pergunte. Para de guardar as coisas. Tudo que você tiver vontade de perguntar, pergunte. Seja no momento da aula, na mentoria ou no privado, mas pergunte. O que não dá é para você ficar sem resposta. O que você precisa desenvolver para ser um trader profissional? Anota essa pergunta. Adote uma visão de longo prazo, gente. Quando a gente chega no mercado, a gente chega no mercado com uma visão de curto prazo. Mas assim como uma pessoa que decide ser médico na vida, decide ser engenheiro, ele, quando toma essa decisão, ele pensa em uma vida exercendo essa profissão. Então, se você realmente escolheu ou chegou no mercado com um senso de oportunidade em ser trader, agora você precisa dar um segundo passo e entender que você tem que seguir uma trajetória com essa visão de trader como profissão. Isso não impede que você exerça a sua profissão primária de outra forma. Por exemplo, hoje eu dedico parte do meu tempo no mercado e no consultório, e outra parte no consultório. O doutor Fabrício, por exemplo, ele parou de atuar como dentista por um tempo, mas ele está pensando em fazer outro trabalho, voltar a atuar como dentista, só que conciliando o tempo que ele tem disponível com o mercado. Então, você não precisa abandonar uma coisa para ser outra. Isso pode ser uma opção sua. Mas é interessante que você saiba que se você quer ser trader, você vai precisar desenvolver uma visão e uma ação de longo prazo. E como o trader é um negócio que visa, né, os ganhos financeiros, você também vai precisar colocar as suas metas financeiras associadas com o seu desenvolvimento profissional, sim. Tá? Então, não tem jeito. Para você se ter resultados bons, né, tem que entender que a profissão do trader ela demanda uma alta performance. Assim como qualquer profissão, qualquer profissional bem-sucedido em sua área, exige dele alta performance. Se você quer ser um bom engenheiro, você precisa ter alta performance na sua profissão. Você precisa ser excelente naquilo que você faz. Seja qual for a profissão. E aí eu estou falando de profissão de terceiro grau, né, de ensino superior, mas pode ser de ensino médio também. Aqui em casa, algumas vezes na semana, vem uma pessoa para nos ajudar aqui na limpeza da casa, né?
E tem uma empresa que terceiriza esse serviço e ela disponibiliza diversas profissionais para virem fazer a diária. Só que, conhecendo algumas delas, hoje eu tenho preferência por apenas 2. Porque elas fazem coisas que as outras pessoas não fazem. E elas fazem de uma maneira diferente, melhor, e têm um relacionamento melhor do que as outras. E elas têm o diferencial delas. Adivinha o que acontece com as solicitações que essas diaristas têm em relação às outras que não fazem? A agenda delas está sempre lotada. Né? Então, para qualquer coisa, é importante desenvolver isso. Muito bem. Eu gostaria de ouvir agora vocês um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos e fazer a nossa sessão aí de bate-papo. Vamos lá? Alô, posso ser o primeiro? Claro. Então vamos lá. Observações aí, anotações que eu fiz aí durante a tua explanação. Primeira delas, você usou uma palavra que eu preciso insistir mais nela aí nas nossas instruções, que chama-se paixão. Tá? Vocês já viram, pessoal? Aqui nós já somos tudo velho, né? A gente aqui não existe mais nenhum adolescente ou jovem apaixonado. Mas vocês já viram o que um jovem apaixonado é capaz de fazer? Vocês já viram, pessoal, o que as mulheres apaixonadas são capazes de suportar e de aguentar? Eu não consigo entender a mulher, porque ela às vezes fica com um cara que trata ela mal, que nem um cachorro, algumas apanham e ela continua com o cara, e muitas não é de medo, não, ou porque não tem poder, porque são apaixonadas pelo cara. Eu conheço casos assim. A paixão faz com que a gente supere e aguente coisas inexplicáveis, correto? E quando você traz isso para o mercado financeiro, eu tenho observado 2 tipos de pessoas. O primeiro é o cara que ele acha que aquilo ali vai ser uma tábua de salvação para ele, que ele vai ficar rico rapidamente, que ele vai meter o pé na bunda do chefe. Tá? Esse é um cara muito comum que chega para a gente. E esse cara, rapidamente, ele desiste do mercado. Porque a hora que ele percebe que vai ser difícil para ele alcançar aquele objetivo, ele mete o pé. Tá? Só que aí tem um outro tipo, que é o cara que se apaixona. O cara que se apaixona, esse não desiste. Só que ele é extremamente perigoso. Porque alguns traders, assim como a mulher apaixonada pelo cara que surra ela e que vai acabar matando ela, como a gente vê quantos casos aí, né, no Brasil e no mundo, dos feminicídios que acontece, aqui é igual. Então, às vezes o cara se apaixona, só que ele não percebe que aquilo vai acabar matando ele. Correto? Então, hoje, eu busco o segundo tipo de pessoa para estar do meu lado. É o cara que se apaixona, tá? Pelo mercado, é o cara que pensa no mercado 24 horas por dia, como eu mercado até quando eu tô dormindo, tá? Só que, ao mesmo tempo, não é o cara iludido. É o cara que consegue enxergar o caminho que ele vai ter que percorrer. É o cara que consegue enxergar que ele vai precisar, como o Marcelo falou muito bem, se desenvolver, construir capital, desenvolver o que o Marcelo chama de alta performance. Tome cuidado. Quando o Marcelo fala alta performance, não quer dizer que você vai ter que fazer um caminhão de dinheiro por dia. A alta performance, ela pode vir com valores pequenos. Vejam, por exemplo, a quantia que a gente opera aí, pessoal, do nosso capital virtual. A gente opera com uma merreca de dinheiro. E é uma conta de alta performance. Tá? Então, quando o Marcelo fala alta performance, não quer dizer resultados gigantescos, quer dizer que você tem bons resultados e que você tem, mais importante do que isso, controle total sobre o que está acontecendo. A partir disso, as coisas passam a se tornar naturais. E você gradativamente vai começar a aumentar o teu capital, aumentar a tua experiência, até que você possa, para aqueles que têm o objetivo de
trocar de trabalho, ou viver do mercado financeiro, ou, como eu falei, meter o pé na bunda do chefe, porque às vezes está num emprego que detesta, você vai chegar lá, mas vai ter que seguir esse caminho. Não vai ser do dia para a noite. E se você não for apaixonado pelo mercado, você não vai conseguir. Porque você não vai Doutor, suportar as surras que você vai levar dele. Você não vai suportar o sofrimento que você vai receber dele até você é chegar lá. Então, verdade. se você não for apaixonado, não vai. É Fala, verdade. Marcelo. Só um adendo aí sobre essa questão de controle, gente. Quando a gente fala em controlar tudo, é controlar tudo que se passa dentro de você, certo? Essa atenção que você precisa ter para você consiga dominar aqueles impulsos, aquela impaciência, e você conseguir entender o contexto geral do mercado. Entender o que está acontecendo lá no 2MV correlação, o que está acontecendo com o volume, a leitura de fluxo, o gráfico de candles, o gráfico de Renko, né? E há quem diga também até as coisas fundamentalistas que estão rolando por ali. Então, só que assim, as informações são tão grandes, o volume é tão intenso que controlar as coisas de fora é impossível. Não dá para controlar tudo. Você precisa ter o seu controle do seu método, do seu operacional, para poder fazer essa execução, certo? Cuidado com essa ideia de controle e falar assim, então eu vou me aparar em 500 indicadores. Cuidado com isso. O doutor Fabrício mostra para a gente isso todos os dias muito bem, que para ele operar hoje, ele precisa de uma média de 12 e de um price guide. Né? Só que, quando a gente está no momento de aprendizado, a gente quer colocar 4, 5, 6, 7 indicadores e não dá nem para ver direito o que está acontecendo na tela. Né? Cuidado com isso, que isso pode te confundir. Desculpa, doutor, eu cortei um pouquinho o senhor para falar sobre esse negócio de controle. Tá certo, isso aí. Cláudio, pode falar aí, amigão. Tá aberto o teu microfone. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo a, a oportunidade de poder estar aqui presente com os amigos aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer isso. E falar rapidamente, assim, que eu tenho seguido o Dr. Fabrício já há bastante tempo e a gente, como é que é, alguns arrependimentos na vida acontecem. Primeiro, de já não estar fazendo a mentoria há muito tempo com ele, em primeiro lugar. Mas é que, como eu sou um cara turrão, muito turrão, e acho que sou espertalhão, agora, depois de tomar tanta porrada, cheguei à conclusão que eu estou perdendo no day trade para mim mesmo. Entendeu? Então, essa palestra aí é espetacular. Só isso que eu queria falar. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de falar. Cláudio, esses dias eu postei um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala sobre disciplina, né? E eu coloquei lá que só existem duas maneiras de uma pessoa se disciplinar. E a primeira delas é através da dor. Muita dor. As pessoas têm limites diferentes de resistir à dor. Tem gente que é cascuda, que precisa apanhar muito para ela entender que ela precisa mudar. Né? 3 anos. Então, quando você fala isso, cara, sem sombra de dúvida, apesar de todo o sofrimento, né, que você nomeia como um arrependimento, não leve para um lado pesado, não, Cláudio. Sabe por quê? Esse lado pesado não vai te ajudar em nada. Muda essa chavezinha aí dentro de você e entende, poxa, foram 3 anos para aprender que agora o que eu precisava aprender, e agora sim as coisas serão diferentes, e eu aprendi que a minha postura enquanto pessoa vai ser diferente, logo a minha postura como trader será outra. Agora eu vou começar a enxergar coisas, vou começar a ouvir coisas que antes eu não conseguia. E não é porque os outros não falassem,
É porque você não tinha amadurecido o suficiente ainda para poder receber e aprender o que estava sendo dito. Viu? Correto, correto. Grande verdade. Mais perguntas? Saulo, tá por aí? Eu quero Opa, Maria. Tô sim. Espere lá, Saulo, já vamos lá. Maria, pode falar, pode falar. eu quero agradecer pela oportunidade também, que me abriu muito a minha vida. Eu vim para o mercado financeiro através de ações, me dava bem. O áudio dela tá baixinho. Tente falar mais perto do microfone, Maria, que não tá chegando. E também tive muitas decepções, mas agora, depois que está ouvindo com doutor, eu abri mais a minha mente e hoje, agora, também consegui ver a opção de crenças que está me impedindo de evoluir. Eu agradeço muito a doutor Fabrício e a você também, Saulo. Vou começar a assistir suas lives, porque eu estava afastado um pouquinho esse mês, mas vou retornar, com fé em Deus. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado. Somos nós que agradecemos aí, pô. Viu? E vamos aproveitar, hoje o Saulo tá aí, e vocês que me acompanham sabem, vocês escutam eu falar todos os dias do Saulo, né? Eu estava comentando com ele antes de começar a live que eu não passo um dia sem citar o nome dele, né? Por quê? Porque ele é um exemplo para mim. Eu, quando olho para ele, eu me espelho nele, no que ele faz no mercado, no que ele já conseguiu fazer. Saulo, pela experiência que você tem hoje, do pessoal que te acompanha aí, vamos fazer aquela pergunta que todo mundo faz? Dá para viver de mercado? Dá. O que eu preciso para eu viver de mercado? Tente descrever para a gente isso. O senhor pode liberar minha câmera? Eu acho que é melhor, né? Pera lá. Como é que eu faço aqui? Acho que eu vou ter que vir aqui, ó. Aqui, ó. Tenta lá, Saulo, agora. Aí. Beleza. Doutor, essa realmente é a pergunta que todo mundo faz, né? Desde quando começa no day trade, opções, swing trade. A verdade é uma só, né, pessoal? Todo mundo faz isso aqui com um objetivo muito comum, né? Obter a liberdade financeira, realmente um dia chegar a viver disso aqui. Se fosse só para a gente perder tempo aqui, também ninguém é bobo, né? Então, assim, o objetivo, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser esse, né? Viver disso aqui um dia. Seja, e aí o Marcelo sabe, né? Na psicologia, cada um tem um objetivo, mas eu acredito que seja o objetivo em comum de todo mundo. E existe uma conta, assim, que a gente hoje faz, né? Porque hoje a gente já tem alunos que vivem disso aqui, né? A gente tem alunos de 70, 80 anos. O doutor Gilberto vai praticamente se aposentar da medicina, doutor. Não me diga que até que, enfim, você conseguiu convencer. Eu tentei convencer ele a se aposentar. Pô, ele vai às 6 horas da manhã pro hospital, cara. Não, faz 2 semanas que ele não aparece. Ele tá fazendo só cirurgia. Não, eu falei pra ele, pô, não tá mais na idade, cara, de 6 horas da manhã pro hospital. Ele disse que tá no projeto. Então, realmente, ele quer viver disso, é uma grande pessoa. Né? E a gente tem que ter a responsabilidade de responder essa pergunta bem de uma forma técnica e para vocês, né? O que é a conta hoje, tá? E o mercado nada mais é que matemática, né? Isso aí todo mundo já consegue ver que a conta tem que fechar. A primeira coisa para o cara viver de mercado, doutor, ele tem que ser extremamente controlado, tá? A não ser que seja um cara que tem 50 milhões aí o cara não precisa, né, realmente ter um controle. Mas nós, meros mortais, temos que ter um controle. Primeiramente, com as nossas contas, né, nosso padrão de vida, nossos gastos mensais, ele tem que ser mais ou menos previsível para a gente chegar nessa conta. Então, cada um tem
um gasto de vida, um gasto mensal, mas a primeira coisa é determinar isso. Então, vou dar um exemplo aí, um gasto médio de 10 mil por mês. Se o cara fala, olha, eu preciso de 10 mil por mês para viver de mercado. Desculpa, para viver mensal, né? Para pagar conta, sair, divertir, enfim. E ele já tem isso bem estabelecido. A conta é o seguinte: ele precisa ganhar, ele precisa ter uma renda no mercado, né? Um retorno no mercado de pelo menos R$25 mil. Tá? Então, ele vai ter tirar os 10 mil, né? Aí, e vai reaportar os outros 15 mil. Primeiro, para bater a inflação. A gente sabe que nosso dinheiro, cada dia que passa, ele vale menos, né? Então, a gente precisa contornar isso. Então, vamos falar, assim, bem seguramente, vamos falar até um pouco mais seguro. Se o cara precisa de 10 para viver, ele tem que ganhar 30 mil. 30% do que ele ganha, ele pode tirar do mercado e realmente viver disso, né? Segundo, tem uma reserva de emergência que o Marcelão citou muito bem aí, uma reserva bem conservadora. Ele falou de 24 meses desse valor, e não é investido, não é nada. É parado numa conta, de preferência no CDB, a coisa mais segura que tiver. Então, ele realmente vai estar podendo aí viver do mercado. Então, a conta é mais ou menos essa, de 35%, 30% que ele pode retirar da renda dele e usar valores, né? Hoje, assim, eu tenho alguma experiência no mercado, já passei em todas as áreas aí, igual o doutor também, e assim, hoje eu consigo passar para o pessoal uma experiência assim, o que dá para fazer no mercado? Não com 5, 10 mil, porque com 5, 10 mil dá para fazer até 100%, né, doutor? Se for malucão aí, o cara... Agora, a gente tem alunos aí que tem 6 milhões. Né? Operar com pouco dinheiro é fácil. É fácil. O problema é quando é bastante. As pessoas acham que é o contrário, né? Isso. Negativo. Então, assim, hoje a gente tem um aluno que tem 6 milhões hoje. E assim, a gente fica muito feliz de trabalhar com pessoas de diversas realidades, né? Mas que a gente consegue replicar com segurança, com tranquilidade, uma média assim, bem tranquila no mercado, é 2%. Tá? Então, 2% é bem tranquilo, assim, bem seguro. Tranquilo que eu falo, tendo conhecimento, tendo todas as ferramentas. Né? Então, vamos falar aí de uma renda de 30 mil, ó, de 10 mil para fazer 30. Deixa eu ver aqui. Fiz só uma conta básica aqui. Uns 2 milhões, 1,5 milhão, ele consegue tirar 10 mil por mês. Tá vendo, pessoal? Isso, vocês estão falando com um cara aqui que é especialista. Agora, o que as pessoas costumam mostrar para vocês a respeito do mercado? As pessoas costumam mostrar assim, não, você vai operar com 5 mil reais e você vai ganhar 10 mil reais. É possível? Sim, é possível. Só que você vai ter que trabalhar com uma alavancagem muito grande. E quando você trabalha com uma alavancagem muito grande, a alavancagem é uma via de mão dupla. Quanto mais você acelera, mais o tráfego que está vindo no sentido contrário seu vai acelerar na mesma proporção. Se você der uma batida e você vai pegar um caminhão vindo dela para cá, em alta velocidade, a coisa vai complicar. Tá? E aí, muitas vezes, pessoal, você fala assim, eu nunca na minha vida vou conseguir juntar dinheiro para conseguir viver de mercado. Tá? Aí, nesse momento, é que eu vou trazer a solução para vocês. Você pode conseguir de uma forma mais rápida. Tá? Por quê? Porque, às vezes, não é viver de mercado que você quer. Tá? Algumas pessoas falam, eu quero viver de mercado. Será que é isso que você quer mesmo? Ou o que você quer é ter liberdade financeira? Eu sempre faço um teste aqui, Marcelo, com o pessoal aqui do grupo. Digo, vocês querem viver de mercado? Quero. Se algum de vocês ganhar na Mega Sena hoje é sábado, tem Mega Sena, não tem? Se alguém ganhar na Mega Sena hoje 54 milhões de reais, vai estar na live nossa segunda-feira de manhã?
Eu duvido. Por quê? Porque o cara não quer viver no mercado. O cara quer ter liberdade financeira. E para você ter liberdade financeira, eu ensino uma coisa para vocês que é o que eu chamo de teoria do balde. Vocês precisam criar múltiplas fontes de renda. Porque quando vocês criarem múltiplas fontes de renda, o que vai acontecer? Vocês vão colocar lá várias mangueirinhas dentro do balde de vocês, que vai encher o balde de água, e com isso vocês vão conseguir ter liberdade financeira. Entenderam? Então é isso que vocês precisam pôr em mente, que existe um caminho para vocês chegarem lá. Esse caminho não é da forma como apresentam para vocês, mas o caminho existe. Vocês só precisam conhecer e seguir ele da maneira correta. Ok, pessoal? E aí entra toda a parte que a gente trabalha com o Marcelo, que é vocês não se frustrarem com isso. Muito pelo contrário, a gente não está aqui para vocês dizerem, então eu vou abandonar tudo, não quero mais saber disso, porque o Saulo falou que eu vou ter que ter 2 milhões para ganhar 10. Sim, você vai ter que ter 2 milhões para ganhar 10 da maneira como ele ensina, para você não correr risco. Mas você pode correr risco também. Por isso que o Saulo usa muito uma palavra chamada do quê? Diversificação. Então você não vai pôr tudo em risco. Mas se você está construindo patrimônio, você tem que correr risco. O Saulo correu muito risco na vida dele, já. Ah? E aí eu digo para vocês, e quem abre uma empresa, o Saulo também é empresário, quem abre uma empresa não está correndo risco? Eu, quando abri minha primeira clínica, eu não tinha R$1.000. O Saulo conhece a história, sabe que eu montei a clínica com 2 talões de cheque. Voltou todos. Imagina o risco que eu corri se aquilo não tivesse vingado. Eu não tinha me recuperado até hoje. Isso foi há quase 30 anos atrás. Tá? Então, ou você corre risco, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Só que você precisa correr o risco de forma equilibrada. Então, você vai correr o risco com uma parte, você vai correr menos risco com outra, e você vai segurar outra, que é trabalhar dentro do triângulo do risco que a gente ensina para vocês. Correto, pessoal? É dessa maneira que a gente tem que tocar. E aí, Marcelo, não pode entrar a frustração do imediatismo. Exato. Vejam bem, gente, vocês que estão chegando agora, vocês vão acompanhar as lives que acontecem todos os dias no canal do doutor, e vocês vão ver a aplicação do que ele chama de técnica do capital virtual. Que, de forma bem resumida, é que você consiga fazer aportes mensais de um valor que nós queremos falar assim, que é acessível para todos. Mas conversando com bastante gente, até mesmo aquele valor da técnica do capital virtual, que é de apenas R$300, não é acessível para todos. A realidade do brasileiro que quer fazer o day trade hoje é que ele tem pouquíssima grana e ele quer fazer essa grana multiplicar, e rápido. Né? Essa é a realidade de muita gente. Então, assim, se essa é a sua condição, tudo bem. Você vai ajustar a técnica do capital virtual em relação ao número de operações que você vai poder correr o seu risco. Né? Mas você tem que entender que você vai fazer uma construção da sua conta. Se hoje você está colocando R$200 ali, esse vai ser o valor que você vai conseguir disponibilizar, você vai ter que construir esse capital para que ele chegue em R$1.000. Depois em 2.000, depois em 3.000. Quando você chegar nos 3.000, você vai sair de um contrato e vai colocar o segundo contrato. Vai trabalhar com 2. Mas você precisa ter essa paciência de conseguir fazer essa construção. Nessa última semana, o doutor estava falando, né, doutor? Que a conta está bem próxima dos 6.000, uma conta que começou há 1 ano atrás,
né, com R$ 300, e está bem próxima dos R$ 6.000, é onde você agora vai começar a ir para 2 ou 3 contratos agora, não é, doutor? A ideia é ir para 3. Para 3 contratos, com É. R$ 6.000. E aí vocês vão ver o que vai acontecer daqui a 1 ano com o volume financeiro dessa conta. O crescimento passa a ser exponencial. Só que esse início é aquela parte mais trabalhosa, onde você tem que ter mais paciência, e ao mesmo tempo é a parte onde você vai conseguir consolidar o seu operacional, que você vai conseguir lidar com você mesmo, né, com as suas emoções, para que você consiga chegar nesse ponto. E vocês vão perceber que o que vai acontecer? A partir do momento que a gente começa a aumentar o número de contratos, a tendência é que essa curva ela comece a acelerar o processo. Tá? Lembram quando eu desenho para vocês a curva de desenvolvimento do trader? Então, a curva do desenvolvimento do trader, ela funciona assim, olha. Então, todos os traders, eles têm a fase de trader perdedor, né, onde eles perdem dinheiro. Depois, eles têm a fase do trader empatador, onde ele ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, mas não sai do lugar. E existe a fase do trader vencedor, onde ele começa a virar a curva dele para cima. Quando opera do jeito que eu falo para operar, olha aqui o que acontece, ó. A curva já começa assim, ó. Ela já começa aqui. Só que não adianta, ninguém opera do jeito que eu falo. Porque o cara não acredita. Ontem nós não tomamos um stop de manhã? Tomamos, né? Quem estava operando junto comigo ontem de manhã? O que a gente fez depois que a gente tomou um stop? Desligamos tudo e fomos embora. Não foi isso que a gente fez? O trader não acredita em mim. Ele acha que ele não pode tomar um stop e parar. Aí o que ele faz? Ele continua operando, porque ele tem que recuperar aquele stop. Então não adianta, tem que deixar o cara. Ele vai ter que passar por essa fase, vai ter que passar por essa, até que um dia ele vai falar, porra, Fabrício, realmente você tá certo. Daí ele começa a operar do jeito que a gente ensina. Aí ele entra aqui, ó. Tá? Então, essa conta que a gente opera, ela é uma conta que ela já começou inclinada para cima. Agora, o que a gente precisa fazer? O começo dela é o mais difícil. Então, lá na curva do desenvolvimento do trader, a hora que você começa a virar para cima, você começa devagar. E conforme a conta vai crescendo, você vai acelerando a inclinação dessa curva. Por isso que agora, chegando aqui ó, no 6.000, a hora que chegar no 6.000 essa conta, nós vamos entrar com o terceiro contrato. Nossa, Fabrício, tudo isso de dinheiro para operar com 3 contratos? Não, porque essa conta, na verdade, nós operamos ela com 9.000. Porque é 6.000 real, existe o dinheiro está na conta, existe mais 3.000 da nossa técnica de capital virtual. Então, nós estamos operando com 9.000 reais. 3 contratos. O que o pessoal fala por aí? Não, que você operar com 5 contratos, dá para operar com 1.000.000. Por isso que quebra. Ah? E nós vamos levar essa conta até quando? Quero fazer 50, 100 mil com ela. Vamos ver até onde que nós vamos conseguir tocar ela. Porque agora a tendência é que ela comece cada vez a acelerar mais. Por quê? Porque cada 3.000 que a gente junta nela, a gente entra com mais um contrato. E por que 3.000? Porque um stop nosso, ele vai gerar aí no máximo 150 pontos. Essa conta aqui é no índice, tá, pessoal? No máximo 150 pontos. 150 pontos é 30 reais. O teu stop tem que ser 1% da tua conta. Tem que ser 1%. Aí não quebra. Por que a curva de crescimento de capital vira para cima? Porque os drawdowns da conta são pequenos. É 1% um stop, pessoal. Por isso que a curva fica crescente. Agora, o que o trader faz? O trader faz assim, ó. Ele ganha, ele ganha, ele ganha, daí ele perde. Tá? Aí ele ganha, ele ganha, daí ele perde de novo.
Então, a curva de crescimento de capital dele fica assim, ó. Eu vou fazer a curva do trader aqui para vocês verem como é que fica. Fica assim, ó. Tá vendo? Então, a gente limita o quê? A gente limita o rebaixamento do capital. Por isso que a curva fica virada para cima. Agora, para você colocar isso aqui na cabeça do cidadão e fazer ele entender que ele vai ter o dia lá que ele vai levar um stop. Tá? Porque vai ter o dia que ele vai tomar um stop. Tá? Ó, ontem nós tomamos um stop. Olha lá. E fechamos, essa conta fechou ontem R$54 negativo. Normal. Faz parte do dia. Ok? Aí é que é difícil você conseguir convencer a pessoa a aceitar a realidade do day trade e não a parte bonita, né? O Marcelo estava falando, eu estava dando uma olhada nas minhas mensagens aqui e vi uma mensagem aqui do Facebook, né? Não, acho que não vai aparecer para você. Não vai aparecer aqui. Tá? Mas coisa linda, né? O cara mostrando um resultado aqui de R$5.900, apertando apenas 2 botões, com a estratégia de ganhos rápidos. R$5.900, apertando apenas 2 botões. Que pariu, com vontade de quebrar o celular. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a realidade. Deixa eu ver se tem perguntas aí no chat. Círculo de convivência, pessoas conhecem 50 anos de trabalho. Porra, tá cheio de gente aí, Luan. Tá cheio. Eu não sei qual é a proporção de pessoas aí, mas o número de pessoas no Brasil hoje que ganha menos de R$2.000 é gigantesco, cara. O código do dinheiro. Boa, Morasco. É isso aí, cara. Tô tentando 50. Olha, enquanto o doutor está lendo as perguntas aí, eu gostaria de fazer um complemento aí ao nosso bate-papo, que está relacionado à questão da alta performance, né? Nós sabemos que todas as emoções, todas as decisões que nós tomamos na vida têm em sua base as emoções, certo? Então, se as nossas decisões elas acabam sendo impactadas pelas emoções, é importantíssimo que você, que quer ser day trader, que você consiga avaliar como você está se sentindo diariamente. Por que isso? Porque a gente assume uma ideia de que fazer day trade tem que ser durante a mesma carga horária de um trabalho CLT normal. Então, a pessoa acredita que ela tem que ficar 8 horas, no mínimo, ou 9 horas, diante de uma tela. Isso vai provocar nela uma série de comportamentos inadequados e incompatíveis com o day trade profissional, certo? Que ela tem que operar todos os dias. Pô, tem dia, cara, que, por exemplo, ontem eu acompanhei a live, mas ontem eu não operei. Por quê? Porque eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo e eu não estava com a cabeça tranquila, não estava conseguindo focar direito para poder tomar uma decisão. Então, eu vou querer me arriscar com isso, por quê? Eu estou colocando ali no grupo, né, do Telegram, escreva em uma palavra o que é que você está sentindo antes da operação. E depois, o que é que você sentiu em relação ao mercado depois da operação. Isso é um estímulo para você começar a ativar em você essa autopercepção, para você entender que não é todo dia que você vai estar bem para operar. Eu também não estou querendo dizer com isso que com qualquer desconforto que você tenha, que você não vai operar, porque você precisa conseguir se fortalecer interiormente e emocionalmente. Mas, pô, tem dia que você está puto da vida, está querendo matar um,
E aí você tem a brilhante ideia de abrir o Profit. E aí você quer descarregar tudo isso lá no mercado com um gain. Cara, não importa o tamanho do gain. Você estava puto por outras razões. E o mercado não está ali para servir como um remédio para você se aliviar. Não vai ser o gain, ele pode trazer assim um pouquinho de dopamina, né? Fazer você sentir um pouquinho mais feliz e você sentir um pouquinho mais confortável. Cara, até pode. Mas olha o que você está fazendo. Você está enxergando o mercado como um remédio para você. Minha gente, eu vou postar um vídeo lá no Telegram, que é um vídeo de uma entrevista de um podcast chamado Gamecast, que é da XP. Não sei se vocês já ouviram, se vocês conhecem ou não, mas é uma preciosidade. E ele mostra uma entrevista com 4 traders da época do pregão Viva Voz, que trabalhavam com aqueles telefones amarelos ali. E ali vocês vão ver as pessoas falando sobre as pontas de compra e venda do mercado. E aí vocês vão amadurecer um pouquinho mais o que é essa questão de ser trader. Tá certo que o mercado naquela época era de um jeito, né? E o mercado hoje ele se adaptou à tecnologia e tudo mais, e ele é de outro jeito. Mas você conseguir amadurecer a ideia do que é ser um trader mesmo, vai fazer você olhar para o mercado de uma forma diferente. E é tudo que a gente precisa de se desenvolver. Precisa desenvolver. Você que está começando agora no mercado, você precisa entender que você precisa ter acesso a informações que hoje você não tem e que a maioria delas não estão nos meios comuns. Olha a moto, olha. Oh, povo de escapamento aberto, dá vontade de... Meu Deus. Calma aí. Acho que já passou. Você precisa ter acesso a informações que hoje você não tem. As informações que vocês geralmente vão ter nas redes sociais são informações de resultado, informações de dinheiro, certo? Tira isso da cabeça. Tem que ter informação sobre capacitação e sobre formação profissional, e não são dessas milagrosas que o doutor acabou de citar. Utilize o operacional X, aperte 2 botões e ganhe 5 pau. Certo? Cuidado com os mentirosos aí. Tudo é comércio, né, pessoal? Tudo é comércio. Então, eu costumo falar sempre que a maneira como a gente ensina mercado financeiro para vocês não é comercial. A conversa do Saulo não vende. A conversa do Fabrício não vende. Eu já mando para você aí, quem pediu lá, o José Ramos, já mando lá para você, tá? A conversa do Saulo não vende, a conversa do Fabrício não vende, a conversa do Marcelo não vende. Por quê? Porque não é bonito. O que vende, pessoal, é eu mostrar para vocês que eu fico no meu escritório o dia inteiro, que eu não preciso mais trabalhar, que eu ensino para você como fazer isso, e você vai aprender, como eu li ali na mensagem do cara, apertando 2 botões, com a estratégia de ganhos rápidos, e você vai ganhar R$5.900 por dia. Isso vende. Então, quando você vai para redes sociais, o que você encontra é o que é fácil de vender. Dá certo? Não. Mas você que se foda. Ninguém está preocupado com você. As pessoas querem te vender. Agora, vai dar certo? Não. Azar teu. O cara já conseguiu o que ele queria, que é o teu dinheiro. Entenderam, pessoal? Por que com a gente a conversa é diferente? Porque nenhum de nós aqui está preocupado em vender. Eu não estou nem aí se eu vou ter um aluno de mentoria, se eu não vou, foda-se. Eu estou, inclusive, torcendo para não ter. Agora, estou pensando seriamente, inclusive, em parar de pegar aluno de mentoria. Por quê? Porque eu não consigo mais dar conta de atender todo mundo. Entende? Então, para mim, é indiferente se eu vou ter um aluno de mentoria ou não. Para mim, não faz. Ou eu cheguei num nível hoje que para mim não faz diferença. Muito pelo contrário, está me atrapalhando. Então, eu estou pensando seriamente em parar. Agora, para o cara que não tem nada,
O cara que não conseguiu nada nunca na vida e vive exclusivamente de ter que vender os cursos dele, o que esse cara vai ter que fazer? Ele vai ter que mostrar para vocês algo que vende. Entenderam, pessoal? Por isso que existe essa diferença entre a forma como a gente conduz o mercado e a forma como vocês encontram por aí nas redes sociais. O caminho, vocês escolhem qual que vocês querem. O mais difícil ou o mais fácil. E as pessoas sempre escolhem o mais fácil, né, Marcelo? Com certeza. A gente gosta, é apaixonado por comodidade. Olha, eu vi aqui uma questão da Alcione. Eu também preciso controlar os meus trades de raiva. Alcione, vou lhe falar uma coisa. Enquanto eu não tinha o conhecimento que, graças a Deus, eu consegui ter, cara, eu também tinha momentos de fúria gigantescos. Eu já quebrei minha conta, acho que, sei lá, deixa eu ver, umas 8 vezes. E uma das vezes que eu quebrei minha conta, eu quebrei a minha mão, por conta de um soco que eu dei na parede, que foi mal dado. E eu quebrei a minha mão. Imagina, o prejuízo se tornou maior ainda. Só que esse evento foi o que me fez entender que eu tinha chegado no meu limite. E aí eu me deparei com uma situação. Marcelo, ou você é burro, ou você simplesmente não está tendo acesso à informação e à mentalidade que você precisa ter. E eu preferia acreditar na segunda opção. Entende? Então, eu comecei a entender que fazer o day trade é um negócio. Tem que entender que você está desenvolvendo uma empresa. É como se você abrisse uma empresa e que o objetivo de toda e qualquer empresa é ser lucrativa, que ela consiga crescer. Então, a gente vai entender que o valor que você vai investir ali não é seu, é da empresa que você está criando. Muda o foco. Fala assim, olha, eu abri uma empresa e essa empresa vai ter um investimento inicial, R$300, que é o valor recomendado da técnica do capital virtual. A partir do momento que você depositou aquele dinheiro lá, aquele dinheiro não te pertence mais. É um dinheiro que você vai colocar com uma expectativa de retorno a longo prazo. E que esse aporte de R$300, ele vai ser mensal. Você que se vire para conseguir os R$300. Porque a empresa que você decidiu abrir precisa desse aporte mensal. Certo? Qualquer empresa vai ter um custo. O cara que vende pipoca aqui na frente da escola da minha casa, ele tem custo com óleo, com milho, com embalagem, com sal, com um monte de coisa. E você também vai ter o seu custo. Então, começa a entender que você, assim como qualquer empresário, também vai errar, que situações além do seu controle vão acontecer e que essas coisas elas vão representar o custo da sua operação, que é a única coisa que você pode controlar no day trade, que é o tamanho do seu stop. Como o doutor Fabrício costuma falar, ele tem que ser inegociável. E o tamanho do seu stop, ele tem que estar atrelado ao tamanho do seu caixa. Então, se você tem um custo, um investimento de R$300 mensais, cada operação que você faz deve representar um stop no máximo de R$30. E aí, para você fazer com que... Aí os R$300 são 10 possibilidades que você tem de fazer esse dinheiro render mais. A grande questão é que as pessoas colocam os 300 já querendo fazer 400, 450, 500 em 1 ou 2 dias para poder sacar esse dinheiro
para pagar a conta de energia, para poder pagar a conta do gás, para poder pagar o boleto não sei do quê. Então, ela não entende que aquele dinheiro que ela está colocando lá não pertence mais a ela. E enquanto a mentalidade dela for essa, ela não vai conseguir se sustentar no day trade a longo prazo. Entende? Então, a empresa desenvolver a mentalidade de que você precisa fazer a conta crescer, e não é você ganhar dinheiro, é fazer a conta da empresa crescer, e que depois que você chegar lá num valor de 10 mil reais na conta da empresa, que você passará a ter direito a fazer um saque de prolabore. Se você defender, por exemplo, que vai ter 20% de prolabore, quando você fizer 10 mil na conta, você vai ter o direito de sacar 2 mil reais para você. Se você ganha um salário mínimo, você vai estar ganhando mais do que o salário mínimo. E aí você vai começar a amadurecer a ideia de poder, aí sim, viver de mercado. Só que depende do qual é o seu custo fixo mensal. E tem outra, viu, Marcelo, que é importante para nós também, é que não somos um bando de iludidos, pessoal. A gente sabe que o dinheiro está curto, tá? Eu sei, gente, o dinheiro está curto. Então, muitas pessoas não têm condições de esperar. Muitas pessoas não podem esperar. Algumas pessoas precisam ganhar mais, melhorar, complementar a renda com urgência. Precisa disso para amanhã. Por isso que aqui na nossa equipe, a gente tem inclusive uma área onde a gente discute sobre isso. Todo mundo opera por mesa proprietária, pessoal. Tá? Porque você pode me falar, Fabrício, puxa, fica difícil para mim, porque eu não tenho condições, eu não consigo separar um dinheiro, eu não consigo guardar. Chega no dia 20, do dia 20 para frente eu tenho que comer pão. Acontece? Claro que acontece. E aí, o mercado não serve para você? Serve, só que você não pode operar com o teu dinheiro. Operar no mercado financeiro sem dinheiro, não tem como. Canal tem. Então, o que acontece? Eu tô apertado de grana e preciso de uma grana extra. Você vai operar na mesa proprietária. Porque lá na mesa proprietária, você vai operar com o dinheiro deles. Então, você não está colocando o dinheiro da tua conta de luz no mercado para você operar e com a faca no pescoço, porque você não pode perder aquele dinheiro. Isso vai abalar o teu psicológico de uma forma absurda. Então, você não vai operar dessa forma. Você vai continuar trabalhando, vai continuar usando lá o teu dinheiro para pagar suas contas, você vai operar pela mesa proprietária, e aí o que você ganhar na mesa proprietária vai ser uma renda extra para você. Então você começa a colocar a cabeça para fora d'água e respirar melhor. Esse tem que ser o teu pensamento. É isso que eu oriento para os meus alunos quando eles vêm para comigo e falam, Fabrício, não dá, cara, eu não consigo. Vamos para a mesa proprietária. Você vai operar lá, você vai começar a respirar melhor, porque você vai complementar a tua renda. E lá, se você fizer uma besteira e meter os pés pelas mãos, você não vai perder o teu dinheiro que é necessário para você manter a tua família, para você manter a tua casa. Então, tá vendo como tudo tem o caminho? Tem o caminho certo. É só você seguir o caminho certo que você chega lá. E eu tenho hoje muitos e muitos exemplos disso. Correto, pessoal? Ok? E aí, psicologicamente, não fica mais fácil, Marcelo, você operar com o dinheiro deles do que com o teu? Com certeza fica, né? A pressão é outra, você fica mais tranquilo para aumentar a mão. Só que eu preciso fazer uma advertência sobre essa questão da mesa proprietária. Essa ideia, né, de que, poxa, tudo bem, paguei R$350, R$500 no plano básico lá da mesa proprietária, e eu tenho R$1.800 de stop para tomar até ser expulso da mesa. Ah, que maravilha! Gente, pelo amor de Deus. Para de brincar com dinheiro
para de achar que você vai poder arriscar mais porque você comprou um stop maior. Entenda que se os seus R$ 350 que representavam o seu custo operacional, não é o dinheiro que você tem. Você abriu lá uma franquia, né, vamos entender entre aspas assim, né, ao entrar na conta, na mesa proprietária, que lhe custou 350, 500 paus. E esse valor aumentou o seu fôlego de custo operacional em 2 ou 3 vezes. Aproveita isso como uma oportunidade para você fazer o que você faria na sua conta real. Ah, mas lá tem tempo para bater, tem meta para bater. Ué, as mesas proprietárias, elas não atuam da mesma maneira. Tem uma que coloca lá que você precisa chegar num resultado X em 30 dias, outra, essa mesma coloca para você escolher a opção, se você quer bater o resultado em 30 ou em 60 dias. Está começando, coloca lá nos 60 dias, pô. Não fica pressionado com um tempo, que senão você vai querer, ai, eu não operei num dia, tomei um loss no outro, agora então eu vou ter que aumentar a mão para poder compensar essas perdas, o prazo está acabando, e aí você começa a fazer operação feita um desesperado, tudo alavancado, e sabe o que acontece? Se ferra. E aí aquele teu suado 350, 500 que você colocou lá, ele poderia ter servido para você pagar uma conta. Então, se é para operar em mesa proprietária, não se engane, é o dobro, o triplo de responsabilidade que você tem. Porque você está tendo uma oportunidade de você ter uma expansão do seu custo operacional e deve ter muita responsabilidade com ele. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ver quem já passou pelo caminho. A gente precisa pôr o Clênio para dar uma aula sobre isso. Porque o Clênio hoje, ele opera, acho que 4 contas de mesa proprietária. O que ele faz? Ele entra numa conta bem pequenininha. E o Lazarento, ele opera bem. Dali uns dias, ele tem uma graninha lá. Ele pega aquele dinheiro e aumenta o plano dele para um plano maior. Aí ele opera, quando dá uma graninha, ele pega aquele plano e aumenta para um plano maior. Ou seja, em 3, 4 meses, ele entrou num plano bem pequenininho e ele está no plano máximo da mesa. E daí ele soca a mão. Por quê? Porque daí ele opera contas que tem um valor financeiro alto. Por isso que o Clênio opera aquele operacional da abertura dos 5 minutos lá da abertura do Ibov, e ele toma stop de R$ 1.800 lá e continua operando. Porque ele opera umas contas grandes. Era o que a Lari fazia. Inclusive, ele aprendeu isso com a Lari. É o que a Lari fazia. Então, a Lari entrava numa conta pequenininha, ela recebia 2, 3 meses, não pegava o dinheiro, entrava numa conta grande. E por isso que ela arrebentou umas mesas proprietárias aí. Porque daí a menina operava bem, ela operava uma conta grande. O que ela fazia? Ela fazia 6, 7, 8 mil no mês. Brincando. Doutor, um minutinho, eu já volto aí, viu? Tá, pode deixar que eu toco aqui. E então, pessoal, a mesa proprietária, ela é a vantagem que você tem para você conseguir fazer uma grana. Mas a mesa proprietária tem que usar a mesa... Não, Renan. Na mesa proprietária, a gente dá uma pesadinha, tá? Você dá uma apertada. Você vai ter aula sobre isso, viu, Renan? Você vai ter aula sobre mesa proprietária. Mas na mesa proprietária, a gente usa estratégias mais agressivas para operar. Por quê? Porque se quebrar o dinheiro não é teu, cara. Se quebrar o dinheiro não é teu. Então, na mesa proprietária, a gente busca operar de forma mais agressiva. Com a nossa conta, com a minha conta, meu objetivo é fazer minha conta crescer. Na mesa proprietária, não. Na mesa proprietária, o meu objetivo é ganhar o máximo que eu puder. Então, são objetivos diferentes, Renan. Cara, eu opero hoje um monte de conta, cara. Você não precisa operar uma conta só, Renan. Você pode ter uma conta que tem o objetivo de crescer, você pode ter uma outra conta de uma mesa proprietária que você tem o objetivo de fazer uma grana mais rápido, com risco maior. Você pode, por exemplo, fazer o que o Clênio faz. O Clênio separa, tem uma conta que ele opera só dólar na mesa proprietária, tem outra que ele opera só o índice. Por quê? Porque é um step, é um pneu socorro que ele tem. Se uma quebrar, ele tem a outra. E de com o dinheiro da outra, ele refaz aquela que quebrou. Entendeu, Renan?
Então você não precisa operar uma conta com um único capital e o mesmo operacional e da mesma coisa. Por isso que o Saulo fala da diversificação. Você pode diversificar dentro do próprio day trade. Eu sempre falo, o recordista nosso aqui é o Thiago. O Thiago opera 7 contas. Só que cada uma você tem que operar uma coisa. Você não pode operar a mesma coisa nas 7, porque daí se quebrar, quebra as 7 junto. Entendeu, Renan? Então o Thiago opera 7 contas. Só que cada conta ele opera uma coisa. Por quê? Porque daí, às vezes ele tem um dia muito ruim num determinado operacional, mas no outro ele tem um dia muito bom, compensa aquele que ele perdeu. Isso chama-se diversificação. Você pode diversificar dentro do próprio day trade. Ah, Fabrício, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Por isso que existem as mesas proprietárias. O Thiago, por exemplo, o Thiago ele opera 7 contas, mas nenhuma é dele. O Thiago só opera mesa proprietária. E a meta dele dia é R$4.000. É a meta que ele busca por dia. R$4.000. O Thiago. Tá? Operando 7 contas. E nenhuma é dele. Ele já falou, não, o meu dinheiro eu não ponho no day trade. Ele só opera a mesa proprietária. Correto, Renan? Entendeu, cara? Certamente não quer dizer que pode estar trabalhando com capital de mesa, não podemos... tem que ter responsabilidade, mas na mesa a gente tá uma abusadinha, tá? Tem. Você viu, Renan? Você já tá lá no grupo da equipe A, né? Você viu que tem uma página lá só sobre mesa proprietária? Você viu? Dá uma lida nela, volta para trás lá, tem milhares de mensagens lá de conteúdo sobre isso aí para você ver, tá? E se você tiver dúvidas, inclusive, você pode colocar lá no grupo da equipe A, tá, Renan? Boa tarde, eu tô lutando, trabalhando na hora do almoço, aprendi muito. Pô, que bom, hein, Walter? Fico feliz aí, cara. Valeu. José Ramos. José Ramos, eu tenho alguns vídeos lá no meu canal, tá, José? Que você não, acho que você não faz parte da equipe A, né? Você entrou ali do convite que eu pus lá. Procura lá no meu canal, lá, escreva lá na busca na mesa proprietária, você vai ver alguns materiais sobre isso, tá bom? Beleza, Renan, é só me chamar lá. Fechou, pessoal? Marcelo, quer fazer mais algum comentário? Quero sim, só um segundinho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um link. Bom, tem um vídeo que eu quero colocar para vocês, e eu vou colocar lá no Telegram, porque é um vídeo que demora, acho que a duração, se não me engano, é de 1h30. E a gente está no final de semana, já são quase 11 horas, e vocês, com certeza, vão querer dar conta das outras coisas da vida aí, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, eu vou pedir para que esse final de semana vocês separem um tempinho para escutar com atenção o vídeo que eu vou postar para vocês. E também eu quero pedir para vocês entenderem que o investimento que vocês precisam fazer não é em nenhum outro lugar a não ser na sua capacitação enquanto profissional, certo? Eu trouxe aqui no nosso conteúdo, nas aulas de hoje, a ideia do... Pô, cara, eu estou perdido aqui nas minhas telas. Pronto. Eu trouxe um conteúdo sobre identidade profissional. É isso que você precisa desenvolver nesse início de trajetória. Ninguém, quando é criança, fala assim, quando eu crescer eu vou ser trader. Não existe faculdade de trader. Então, você vai precisar desenvolver isso e encontrar pessoas que te orientem a fazer isso. Tá? A mentalidade é que precisa mudar. Se você pesquisar aí os bons traders que existem aí nas redes sociais, é unanimidade deles falarem sobre o desenvolvimento dos aspectos emocionais para operação no day trade. Eu fiz um livro
onde eu passo a minha experiência, passo o conhecimento que eu venho absorvendo junto com o Dr. Fabrício, e coloquei a gente fez o lançamento dele tem uns 60 dias, mais ou menos. Foi no final de março que a gente fez esse lançamento, e eu vou deixar o link do acesso ao livro aqui no chat aí para vocês, tá? Estou escrevendo um segundo livro, que aí ele vai ser mais específico da questão psicológica, né, das questões emocionais, em perfis de investidores diferentes. É um livro um pouco mais denso que eu estou preparando aí para vocês. Tá? Então, coloquem o foco no desenvolvimento de vocês enquanto pessoas, enquanto formação e capacitação de trader, enquanto visão de negócios. Abandonem todo o pensamento que vocês tiverem como um pensamento, no bom sentido da palavra, de oportunidade de multiplicar a sua renda. A gente sabe que isso é o desejo que está todo mundo atrás, está todo mundo querendo, mas se esse for o foco, nesse seu início de trajetória, onde você ainda está buscando se encontrar no seu operacional, a você trabalhar a sua autoconfiança da sua entrada nas operações, a sua saída, você conseguir minimizar ao máximo um dia de fúria, né? Você conseguir programar lá a plataforma do Profit para fazer o gerenciamento de risco para você, caso você ainda não conseguiu desenvolver esse seu lado emocional. Doutor, há quanto tempo você não tem um dia de fúria? Ai, cara. Desde 2020, pô. Não, antes, acho que desde 2019, Marcelo. 2019, desde pô, a gente está em 2019. 2023, são 4 anos. Depois do Renan, no período pós-Renan ali, eu não tive mais, cara. 4 anos, 5 anos mais ou menos. Isso traz qualidade de vida para o trader. Entende? Exatamente. E o que acontece, cara? É impressionante, né? Dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. Viu? Só um instantinho, eu vou desligar a gravação só para isso aqui não ficar na aula. Só um instantinho, eu vou desligar a gravação aqui. Espere lá.